Imagine descobrir um livro que foi escrito há mais de 2.700 anos, mas que descreve eventos que só aconteceriam séculos depois. Imagine encontrar neste mesmo livro profecias tão precisas sobre o futuro que até céticos ficaram impressionados. E imagine que este livro contém uma revelação que pode mudar completamente sua perspectiva sobre esperança, propósito e destino. Hoje, você vai descobrir por que o livro de Isaías é considerado por muitos o mais misterioso e surpreendente de toda a Bíblia. E a revelação que vou compartilhar com você nos próximos minutos pode te surpreender de uma forma que você nunca imaginou. Estamos no ano 740 a.C. O reino de Judá está em crise. Guerras ameaçam por todos os lados. O povo perdeu a esperança. As nações poderosas da época, a Síria, Babilônia, parecem invencíveis. É neste cenário aparentemente sem saída que surge um homem chamado Isaías. Mas ele não é apenas um profeta comum. Suas visões são tão impressionantes, suas palavras tão poéticas e suas profecias tão precisas que até hoje estudiosos do mundo inteiro se perguntam como isso foi possível. Mas aqui está o primeiro mistério que quero compartilhar com você. Isaías não apenas previu eventos futuros com uma precisão impressionante. Ele descreveu detalhadamente a vinda de alguém que mudaria para sempre o curso da história humana. E fez isso com uma clareza que vai te deixar sem palavras. Mas essa não é nem a parte mais surpreendente. O livro de Isaías contém 66 capítulos. A Bíblia inteira tem 66 livros. Coincidência? Talvez. Mas quando você descobre que os primeiros 39 capítulos de Isaías falam principalmente sobre julgamento e justiça, exatamente como os 39 livros do Antigo Testamento, e os últimos 27 capítulos falam sobre salvação e esperança, como os 27 livros do Novo Testamento. Bem, isso começa a ficar interessante. É como se Isaías fosse uma Bíblia em miniatura. Uma prévia completa de toda a mensagem que Deus queria transmitir à humanidade. Mas isso é apenas o começo dos mistérios que vamos desvendar hoje. Se você já está intrigado com esses primeiros mistérios, deixa um like neste vídeo para me mostrar que você quer descobrir mais segredos como estes. E se inscreve no canal, porque o que vem pela frente vai te surpreender ainda mais. Mas antes de continuarmos, preciso te contar sobre a visão mais impressionante que Isaías teve. Uma visão que não apenas transformou sua vida, mas que contém pistas sobre algo muito maior que estava por vir. Isaías estava no templo quando algo extraordinário aconteceu. Ele viu o trono de Deus, mas não era uma visão comum. Os detalhes que ele descreve são tão vívidos, tão cinematográficos, que parecem saídos de um filme épico. Criaturas com 6 asas voavam ao redor do trono gritando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. O templo se encheu de fumaça. As portas tremeram. E Isaías, diante desta visão, se deu conta de algo devastador. Imagine por um momento que você está caminhando em sua rotina normal. Trabalho, família, problemas cotidianos. De repente, você se encontra diante da própria fonte de toda a existência. Não é uma experiência reconfortante, é aterrorizante. Isaías percebeu instantaneamente sua própria imperfeição diante da perfeição absoluta. Ai de mim! Ele gritou. Estou perdido. Sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Mas aqui está o que torna esta história extraordinária. Uma das criaturas pegou uma brasa ardente do altar e tocou os lábios de Isaías. Sua culpa foi removida, disse. Seu pecado foi perdoado. E então veio a pergunta que mudaria não apenas a vida de Isaías, mas o destino da humanidade. A quem enviarei? Quem irá por nós? Isaías, que segundos antes estava aterrorizado por sua própria imperfeição, agora estava completamente transformado. Eis-me aqui,
Ele respondeu: envia-me a mim. Você já teve um momento assim? Um momento em que percebeu que sua vida tinha um propósito maior? Que havia algo importante que você precisava fazer? Isaías passou por essa transformação radical, e é por isso que suas palavras têm um poder tão extraordinário. Se esta história de transformação tocou seu coração, deixe um comentário contando sobre um momento em que você sentiu que sua vida tinha um propósito maior. E não esquece de curtir o vídeo para que mais pessoas possam descobrir essas revelações incríveis. Mas a transformação de Isaías foi apenas o começo. O que ele profetizou a seguir foi tão impossível, tão contrário à lógica humana, que muitos na época duvidaram. Mas a história provou que ele estava certo de uma forma impressionante. Era uma época de terror. O rei da Assíria, Senaqueribe, estava marchando com um exército de 185 mil soldados em direção a Jerusalém. Suas conquistas anteriores tinham sido brutais. Cidades inteiras foram destruídas. Povos foram exterminados ou levados como escravos. O rei Ezequias estava desesperado. Seus conselheiros sugeriam rendição. Outros falavam em formar alianças com o Egito. Mas Isaías trouxe uma mensagem que parecia loucura completa. Não tenham medo, disse Isaías. Este rei não entrará em Jerusalém. Não disparará nenhuma única flecha contra esta cidade. Voltará pelo mesmo caminho que veio. Imagine a pressão. 185 mil soldados versus uma cidade sitiada. Todos os precedentes históricos indicavam destruição total. Mas Isaías estava apostando tudo em sua visão profética. E então aconteceu algo que ninguém esperava. Em uma única noite, o anjo do Senhor feriu 185 mil soldados do exército assírio. Senaqueribe acordou no meio de um campo de morte. Fugiu de volta para casa, onde foi posteriormente assassinado por seus próprios filhos. Jerusalém foi salva, sem que uma única flecha fosse disparada, exatamente como Isaías havia profetizado. Mas aqui está o que torna essa história ainda mais impressionante. Isaías não estava apenas prevendo um evento militar. Ele estava demonstrando um princípio que se repetiria ao longo da história. Quando tudo parece perdido, quando as circunstâncias gritam impossível, é exatamente aí que as maiores reviravoltas acontecem. Se você já viveu uma situação onde tudo parecia impossível, mas teve uma reviravolta inesperada, compartilha nos comentários e se inscreve no canal para descobrir mais histórias como esta que vão fortalecer sua fé nas possibilidades impossíveis. Mas todas essas profecias impressionantes eram apenas preparação para a visão mais extraordinária de Isaías. Uma profecia tão detalhada, tão específica, que quando finalmente se cumpriu séculos depois, até céticos ficaram impressionados. Estamos no capítulo 53 de Isaías, cerca de 700 anos antes de Cristo. Isaías tem uma visão sobre alguém que ele chama de servo sofredor. Mas os detalhes que ele descreve são tão específicos que parecem ter sido escritos por uma testemunha ocular. Feche os olhos por um momento e imagine Isaías recebendo essa visão. Ele vê um homem desprezado e rejeitado. Não tem aparência impressionante, não tem beleza que atraia os olhares. É um homem de dores, familiarizado com o sofrimento. As pessoas escondem o rosto dele como se fosse repugnante, mas então Isaías percebe algo chocante. Este homem não está sofrendo por seus próprios erros. Ele levou nossas enfermidades. Vê Isaías em sua visão. Carregou nossas dores. Foi ferido por nossas transgressões, moído por nossas iniquidades. A visão continua com detalhes que vão te arrepiar. Isaías vê este servo sendo levado como cordeiro ao matadouro. Vê que ele não abre a boca para se defender. É contado entre os transgressores, mas intercede pelos pecadores. É sepultado com os ímpios, mas com os ricos na sua morte. E então vem a parte mais impressionante.
Quando sua alma for oferecida como sacrifício pelo pecado, profetiza Isaías, ele verá sua posteridade, prolongará seus dias e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Em outras palavras, este servo morreria, mas de alguma forma continuaria vivo. Seria sacrificado, mas veria o fruto de seu sacrifício. Seria destruído, mas triunfaria. Agora aqui está o que torna isso extraordinário. Quando Jesus Cristo nasceu 700 anos depois, cada detalhe desta profecia se cumpriu com uma precisão que desafia qualquer explicação natural. Cada aspecto de sua vida, morte e ressurreição já havia sido descrito por Isaías séculos antes. Mas talvez o mais impressionante seja o propósito por trás de todo esse sofrimento. Não era punição, era substituição. Pelas suas feridas fomos sarados, profetizou Isaías. Uma pessoa tomando sobre si as consequências das escolhas de toda a humanidade. Se essa profecia te impressionou tanto quanto impressiona estudiosos há séculos, deixa um like e compartilha este vídeo. E não esquece de se inscrever no canal para continuar descobrindo mistérios bíblicos que vão expandir sua perspectiva sobre propósito e esperança. Mas Isaías não parou na profecia do servo sofredor. Ele teve uma visão ainda mais impressionante sobre o que aconteceria depois. Uma promessa que literalmente mudou o curso da história humana. Imagine Isaías tendo esta visão. Ele vê céus novos e terra nova. Vê um lugar onde não há mais choro nem dor, onde a morte é vencida para sempre, onde leão e cordeiro brincam juntos, onde crianças pequenas brincam perto de cobras venenosas sem nenhum perigo. Mas isso não é fantasia escapista. É a descrição de uma realidade futura que começou a se manifestar através da mensagem de esperança que Isaías estava recebendo. Então, veio uma das profecias mais famosas de toda a história. Porque uma criança nos nasceu, viu Isaías, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Pense nisso. Em uma época de guerras constantes, Isaías profetizou sobre um príncipe da paz. Em uma época de opressão, falou sobre um governo de justiça que não teria fim. Em uma época de desespero, descreveu uma esperança eterna. Essas não eram apenas palavras bonitas, eram promessas específicas sobre alguém que viria para estabelecer um reino diferente de qualquer outro na história. E aqui está algo extraordinário que aconteceu. Essas profecias de Isaías se tornaram a base da esperança para milhões de pessoas ao longo da história. Pessoas em situações impossíveis se apegaram às promessas de Isaías e encontraram força para continuar. Vivemos em um mundo que muitas vezes parece caótico, guerras, injustiças, sofrimento, mas as profecias de Isaías nos lembram de que existe um plano maior. Existe uma esperança que transcende as circunstâncias atuais. Se essas promessas de esperança tocaram seu coração, deixe um comentário contando como você mantém a esperança em tempos difíceis. E se inscreve no canal para continuar explorando mensagens de esperança que podem transformar sua perspectiva. Mas existe um mistério em Isaías que poucos percebem. Um padrão nos nomes que ele usa que revela algo impressionante sobre o método profético. E quando você entender esse padrão, vai ver as profecias bíblicas com olhos completamente novos. Isaías tinha 2 filhos, e os nomes que ele deu a eles não foram escolhas casuais. Eram profecias vivas andando pelas ruas de Jerusalém. O primeiro filho se chamava Sear-Jazube, que significa um remanescente voltará. O segundo se chamava Maher-Salal-Hasbaz, que significa rápido despojo, presa segura. Imagine as pessoas vendo essas crianças brincando nas ruas. Cada vez que alguém chamava o nome delas, estava proclamando uma profecia. Um remanescente voltará. Uma promessa de que mesmo em tempos de julgamento sempre haveria esperança. Rápido despojo.
Uma advertência de que os inimigos de Deus seriam rapidamente derrotados. Mas aqui está o que torna isso extraordinário. Isaías usou esse mesmo padrão em suas profecias mais importantes. Ele não apenas descrevia eventos futuros, ele usava nomes, símbolos e imagens que carregavam múltiplas camadas de significado. E então, chegamos ao nome mais poderoso que Isaías profetizou: Emanuel, que significa Deus conosco. Esta não era apenas uma predição sobre um nascimento, era a promessa mais extraordinária já feita à humanidade, que o próprio Criador do universo se tornaria próximo, acessível, presente conosco. Durante séculos, as pessoas sonharam com deuses distantes. Isaías profetizou sobre um Deus que se tornaria íntimo, não apenas Deus por nós, ou Deus sobre nós, mas Deus conosco. E aqui está, porque isso muda tudo. Se Deus está realmente conosco, isso significa que você não está sozinho em suas lutas, não está abandonado em suas dificuldades, não está desamparado em seus sonhos e aspirações. Se a ideia de que Deus está conosco traz esperança para a sua vida, deixa um like neste vídeo e compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E se inscreve no canal para descobrir mais revelações que podem transformar sua perspectiva sobre proximidade divina. Agora você pode estar se perguntando: como todas essas histórias se conectam? Qual é o fio condutor que une todas essas profecias extraordinárias? Aqui está a revelação que pode te surpreender. O livro de Isaías não é apenas uma coleção de profecias antigas, é uma jornada completa da condição humana. Começa com o reconhecimento de nossa imperfeição, passa pela promessa de transformação, revela o método de salvação e termina com a visão de um futuro extraordinário. É exatamente o padrão que cada um de nós vive. Reconhecemos que algo está errado, como Isaías no templo. Buscamos esperança em meio às dificuldades, como Jerusalém cercada. Descobrimos que a solução vem através do sacrifício, como o servo sofredor. Abraçamos a promessa de um futuro melhor, como o príncipe da paz. Vivemos com a certeza de que não estamos sozinhos, como Emanuel. A mensagem central de Isaías é revolucionária. Não importa quão impossível sua situação pareça, não importa quão perdida você se sinta, não importa quão desesperançoso o mundo ao seu redor esteja, existe um plano, existe esperança, existe um futuro. E não é uma esperança vaga ou filosófica. É uma esperança baseada em promessas específicas de alguém que demonstrou ao longo da história que cumpre o que promete. As profecias de Isaías não são apenas sobre eventos históricos, são sobre você. Sobre sua jornada, sobre suas lutas, sobre seus sonhos, sobre seu destino. Então, qual é a revelação que pode te surpreender? É esta: o livro de Isaías não é misterioso porque é difícil de entender. É misterioso porque é surpreendentemente relevante. Cada profecia, cada história, cada promessa foi preservada ao longo de milênios porque fala diretamente às questões mais profundas do coração humano. Conexão contemporânea. Você pode estar assistindo este vídeo em 2025, mas as questões que Isaías aborda são exatamente as mesmas que você enfrenta. Como encontrar esperança quando tudo parece perdido? Como descobrir propósito em meio ao caos? Como ter certeza de que não estamos sozinhos no universo? Como viver com esperança genuína sobre o futuro? E as respostas que Isaías oferece não são teorias, são promessas testadas ao longo da história. Promessas que transformaram civilizações, mudaram corações e continuam oferecendo esperança hoje. Então aqui está meu convite para você. Se as revelações que compartilhamos hoje despertaram algo em seu coração, se as promessas de Isaías trouxeram esperança para a sua vida, se você quer continuar descobrindo mistérios bíblicos que podem transformar sua perspectiva,
Deixa um like neste vídeo para que mais pessoas possam descobrir esses mistérios extraordinários. Se inscreve no canal e ativa o sininho para ser notificado sempre que eu trouxer novas revelações como estas. E compartilha este vídeo com alguém que precisa ouvir essas mensagens de esperança, porque este é apenas o começo. Existem muito mais mistérios bíblicos esperando para serem revelados. Histórias que vão te inspirar, profecias que vão te surpreender e promessas que vão fortalecer sua esperança no futuro. Lembra-te, assim como Isaías descobriu que havia um propósito maior para a sua vida, você também tem um papel importante na história que está sendo escrita. Não é coincidência que você assistiu este vídeo até o final. Talvez seja o momento de descobrir qual é o seu "Eis-me aqui", pessoal. Nos vemos no próximo vídeo, onde vamos desvendar mais mistérios que podem transformar sua vida. Até lá, que a esperança das promessas de Isaías fortaleça seu coração e ilumine seu caminho.